Pessoal, tô aqui para falar sobre o pneu. Os pneus da XRE 300. Tem muita dúvida aí sobre marcas de pneu. Metzeler, Pirelli, Michelin. E sobre o ruído que cada um deles causam na moto, né? Esse daqui é um pneu Vipal. O modelo dele é TR300, medida 90-90-21, tá? E eu fiz a medição aqui da altura de cada gomo. E o dianteiro, que é o aro 21, tá dando 6,5 mm de altura aqui, certo? Depois, mais pra frente, eu vou fazer mais um vídeo com a quantidade de quilômetros que eu rodei e com o desgaste que ele teve, certo? A medida do pneu, como eu já falei, tá aqui, né? 90-90-18. Desculpa, 90-90-21. É da marca Vipal. Tá? E eu pesquisei bastante sobre pneus para essa moto, que é uma XRE. Pesquisei bastante. E eu cheguei à conclusão, pesquisei outros vídeos, que em custo-benefício esse pneu é muito bom. O pneu Vipal, eu não fiz o teste ainda, eu vou fazer esse vídeo. Ó, esse aqui é o traseiro, 130-80-18, o original da XRE é 120-80-18. Eu optei em colocar um pouquinho mais largo, tá? Que ele não interfere na largura dele aqui na balança. Depois eu vou mostrar como é que ficou. E a distância entre o protetor do amortecedor aqui, tá? Bom, tá aí o pneu no lugar, tá? Essa aqui é a distância que fica aqui entre o lado direito da balança, que fica aproximadamente 10 milímetros de distância, uma distância boa, tá? E aqui é a proteção do amortecedor, a distância que fica aqui, ó, aproximadamente uns 8 milímetros, tá? Isso aqui é plástico, então ele movimenta um pouquinho, aproximadamente uns 8 milímetros. E aqui o cobre corrente, mais ou menos uns 10 milímetros. E da balança desse lado, do lado esquerdo, ela fica um pouquinho mais distante, né? Bom, a conclusão que eu cheguei com o modelo 130 é que esse modelo, a medida 130-80-18, o 130, a conclusão que eu cheguei, essa é a minha opinião, é que esse é o maior pneu que se pode colocar numa XRE. Certo? Eu já vi o pessoal falando que coloca 140, mas só que, na minha opinião, eu não aconselho. Porque se você andar em um lugar que tem um pouquinho mais de barro, eu falo isso porque eu faço trilha de moto e isso acontece muito. A gente tem que se atentar a esses detalhes. E o pneu fica um pouco carregado de barro aqui. Esse barro ele vai entrar aqui e vai causar um certo desgaste aqui no protetor e vai começar a travar a roda também, certo? Então essa é a minha opinião. Eu acredito que se com 140 talvez tenha que tirar daqui. E é isso aí. Modelo 130-80-18 Vipal. Beleza? O 130, para quem não quer mexer muito na originalidade da moto, é a melhor medida, tá? Então eu vou voltar a falar dos pneus. O dianteiro, eu fiz a medição dele, ele teve, e aqui eu constatei que ele tem 6,5 mm de altura, isso no dianteiro.
O traseiro, ele tem 9 milímetros de altura aqui. Eu tive pesquisando vários vídeos sobre esse pneu. Tem bastante coisa na internet sobre isso. E conversando com amigos meus que vendem pneu, a gente sempre tem aquelas marcas, as mais famosas, né? Que é a Metzeler, que é a original dela. Só que o pneu original da XRE, além dele gerar muito ruído, ele tem um desgaste muito rápido. Ele desgasta muito rápido. E eu optei entre um pneu mais que os gomos dele sejam mais juntos, que é no caso esse daqui da Vipal. Esse modelo da Vipal, ele é idêntico ao MT-60 da Pirelli, quanto ao desenho. Quanto à borracha, eu não posso dizer porque o composto de borracha, cada fabricante tem o seu. Por enquanto eu não posso dizer, né? Mas eu vou fazer esse vídeo aqui como uma demonstração das medidas do pneu, da marca do pneu, do modelo do pneu. E depois disso eu vou postar mais vídeos com a quilometragem e o quanto ele desgastou, certo? Então, só para recapitular, é um pneu Vipal 130/80/18 na traseira. O modelo dele é TR300. E eu vou fazer uma viagem um pouco longa, e após essa viagem eu vou postar outro vídeo falando sobre a altura do pneu, dos gomos do pneu, o quanto de desgaste teve em relação à quilometragem. Beleza? Então até lá. E aí, pessoal, estou aqui para falar do desgaste, do desempenho do pneu. Como eu havia falado no vídeo anterior, quando eu tinha colocado ele na moto, eu fiz a instalação dele, troquei os dois. Só para recapitular, o pneu os dois pneus Vipal, né? E eu tô aqui agora para falar do desgaste, como eu tinha falado no vídeo anterior, vou falar do desgaste dele. Mas antes eu queria falar sobre as condições que ele rodou. Eu rodei com ela, com a moto bem carregada, com a minha esposa, Rose, a cinegrafista, na garupa, e com 2 alforge e o baú bem carregado. A gente fez uma viagem de pouco mais de 5.000 quilômetros contínuos, mais ou menos 2 semanas, e a gente andou pelo Uruguai, aqui pelo Brasil, por dentro do Paraná, Rio Grande do Sul, até chegar no Uruguai, depois Argentina, Paraguai, voltamos por Foz do Iguaçu, Paraná, e estamos aqui. Diga-se de passagem, foi uma viagem muito boa. Nesse trajeto a gente rodou, vamos dizer que mais de 90% por estrada de asfalto bom, e uns 10% de terra com pedra solta. A parte do Rio Grande do Sul, tem alguns lugares lá que é uma viagem bem longa por estradas de terra. Então, como eu já falei, a moto foi bem carregada, e o desempenho do pneu foi o seguinte: o pneu traseiro, ele superou as minhas expectativas. Quanto ao desgaste, eu anotei a medida da profundidade dele no início, quando ele era novo. E o traseiro, ele estava com 9 milímetros de profundidade aqui. Agora, na volta, ele está com 6,5 milímetros. Ou seja, ele teve 2,5 milímetros de desgaste. Esse pneu, ele é um 130/80/18. O original da XRE é 120, né? Esse aqui é um 130. E como eu já havia falado, ele
ficou numa medida bem legal quanto à balança dela. Aqui, o espaço que ficou aqui entre a balança, ele ficou uma medida muito legal. Porque se você colocar um pneu com uma medida muito maior do que isso, ele vai ficar pegando aqui, ó. E esse aqui foi o ideal. Ele não pega na balança, não pega no plástico, tá? Ela tá com a relação nova, então a roda tá bem pra frente. E quanto ao desempenho dele, na minha opinião, foi excelente. Superou as minhas expectativas. Ele não furou nenhuma vez. Isso eu sei que não depende do pneu, depende da sorte também, né? Mas graças a Deus não furou nenhuma vez. Ele teve um desgaste, como vocês podem ver, ele desgastou por igual. Ele não ficou quadradão. O ruído dele é bem menor. Ele tem ruído, mas ele é bem menor que o Metzeler original. O original dela. O ruído dele é muito menor. Tá? Eu não sou patrocinado, não estou sendo pago para poder falar bem da Vipal. Só que essas marcas que a gente conhece, elas, como todos já sabem, a gente paga bem a marca, né? Pirelli, Metzeler, Michelin, todo mundo sabe que é bem caro, né? E esses dois pneus aqui, eu não me recordo agora, mas ele foi um pouco mais da metade do preço. Os dois pneus juntos foi um pouco mais da metade do preço de dois Metzeler. Ou seja, em custo-benefício é excelente. A borracha do pneu, eu costumo comparar com um pneu que eu tive, que eu não tive muita boas lembranças dele, que é o Magion. Eu tive um pneu Magion que, em termos de composto de borracha, ele escorregava muito quando chovia, principalmente em terra, em pedra, aliás, estrada de paralelepípedo e até mesmo no asfalto, quando passa em cima daquelas faixas de divisão de pista, eu sentia que ele escorregava bastante. Não foi dessa moto, mas eu costumo comparar o composto de borracha com o Magion. Esse daqui não merece nem comparação, na verdade, porque ele é excelente. Esse aqui ele merece sim comparação do composto de borracha dele com o Metzeler ou com o Pirelli, porque ele não teve desgaste nenhum. O preço dele é excelente. Quanto a preço, eu não tenho o que falar. O pneu, ele não tem, não se pode dizer que ele é uma segunda linha, porque não é. Ele é um pneu perfeito. Aqui não dá para ver muito porque ele já foi usado e está sujo, mas ele é um pneu excelente. Ele não é aqueles pneus de segunda linha que tem marca de vulcanização da borracha mal feita. Ele é excelente esse pneu. Andei na chuva, andei com muito sol, no barro, andei no asfalto molhado e a aderência dele é ótima. A aderência dele é ótima. Ele teve um desgaste bem maior do que o pneu dianteiro. Mas por quê? Uma moto muito carregada, é difícil de ficar usando muito freio dianteiro, né? E como todo mundo já sabe, o pneu traseiro é o pneu que desgasta mais, né? Eu andei bastante, não foi muito trecho urbano, foi mais estradas, então não teve tanta frenagem. Pode ser que os urbanos ele tenha um desgaste um pouquinho maior, mas vale a pena lembrar que eu andei com ele bem carregado. E é isso aí, o pneu é um pneu excelente, recomendo para todo mundo. Em termos de balanceamento, ele não treme a moto, ele encaixa perfeitamente. O Metzeler, ele não encaixa dessa forma aqui, ó, no aro. Esse aqui ele encaixa certinho no aro. O Metzeler, ele é aquele outro modelo que ele não encaixa certinho no aro. O acabamento dele é excelente, ele é idêntico ao MT-60, tá? Então eu recomendo esse pneu sem dúvida nenhuma. E agora eu vou mostrar o dianteiro. Como eu já tinha falado, o pneu traseiro, quando eu coloquei, ele tinha 9 milímetros. E agora está com 6,5, ou seja, 2,5 milímetros de desgaste em 5.000 quilômetros. O pneu dianteiro é um pneu 90-90-21, que é idêntico ao original. A medida, só muda o desenho, né?
Também é Vipal, que é o modelo TR300 da Vipal, igual o traseiro. Igual o traseiro. E quanto ao desgaste. O desgaste dele, quando eu coloquei ele novo na moto, eu anotei aqui, ó. Ele tinha 6,5 mm de profundidade. E hoje ele tem 5,5 mm, ou seja, 1 mm de desgaste. Traseiro, 2,5 mm de desgaste. Dianteiro, 1 mm de desgaste. Com pouco mais de 5.000 quilômetros. Certo? Pneu excelente. Na dianteira também. O ruído, a gente ouve mais o ruído da roda dianteira. Mas quanto ao ruído, ele tem muito menos ruído que o Metzeler, como eu já havia falado. O que me incomoda um pouco no original dela, Metzeler, é o ruído que ele tem e o desgaste. E o preço dele, que é um pouquinho salgado, né? E esse aqui, os dois pneus saem um pouquinho mais que a metade do preço de 2 Metzeler novo. Pode-se dizer que a metade do preço. Então é bom surgir esses pneuzinhos assim, né? Um excelente custo-benefício, para poder ter uma segunda opção, né? De pneu. Eu volto a falar que ele não é um pneu de segunda linha, um excelente pneu, pneu de primeira linha, tá? Ó, como dá pra ver aqui, ó, ele tem as marquinhas ainda, ó. Após 5.000 quilômetros, mais de 5.000 quilômetros, basta um pouquinho. Após mais de 5.000 quilômetros, ele ainda tem as marquinhas, ó, do cabelinho do pneu. Tá aqui ainda, ó. Ó, a parte do desgaste maior tá aqui. Tá? Eu não ganhei esse pneu da Vipal para poder fazer propaganda. Eu tô fazendo essa propaganda só para poder ajudar quem tem XRE, que é uma excelente moto. Para ajudar a optar entre um pneu. Porque a gente sempre quando vai comprar pneu sabe que é aquela facada, né? E sempre fica procurando uma segunda opção. Tá aí a segunda opção. Vipal TR300 na dianteira e na traseira. Medida 130 na traseira. Ela fica legal e não mudou nada a característica da moto. O desempenho e o jeito de pilotagem. Tá certo? Ruído excelente, não tem ruído. E o pneu recomendo para todo mundo. E quem gostou do vídeo, compartilha ele aí e curte lá o meu canal no YouTube, que lá eu procuro dar algumas dicas sobre a moto. Só compartilhar alguma experiência para poder ajudar meus amigos. Beleza? Valeu!